Estrelando de hoje está começando. Meu entrevistado é o psicanalista Dr. Hélio Ribeiro. A entrevista era para ser somente sobre luto, depressão e melancolia, mas falamos sobre diversas outras questões. Felicidade, tristeza, narcisismo, enfim. Você vai comprovar em 2 edições. Logo depois, dicas do Estrelando. Não saiam daí. Aqui ao meu lado, Hélio Ribeiro, ele que é do signo de Peixes, tem a lua em Câncer e o ascendente em Sagitário. O Hélio é um psicanalista, também é médico e especialista em saúde mental. Eu convidei o Hélio para vir aqui no programa para nós falarmos de um tema chamado luto, melancolia e tristeza. Mas antes, eu quero agradecer a sua vinda ao programa Estrelando, que nós já estamos ensaiando há muito tempo para você vir aqui, só que o Hélio tem uma agenda extremamente ocupada e não deu certo. Mas deu agora. Agora dá certo. Eu quero agradecer o seu convite e farei uma introdução que eu acho importante para que se compreenda depois a depressão, a tristeza e a melancolia. Certo. Primeiro, saber o que é felicidade. O que a gente ouve falar correntemente, que felicidade é a paz, é o equilíbrio, é estar bem com todo mundo. Isso não é felicidade. E um psicanalista um dia foi inquirido sobre como ele dava alta aos pacientes. E ele disse: eu dou alta aos meus pacientes quando eles estão felizes. Isso foi uma estranheza para os outros psicanalistas. Ele disse que somente felicidade para mim significa se imbricar na vida pelo desejo. E advém disso dor, sofrimento e tristeza. E a felicidade está em manejar essas 3 coisas. Aí você é feliz. Então, por que ele diz isso? Porque o sofrimento é inerente ao homem. Todos nós sofremos. Todos nós temos tristeza. São sentimentos que são inerentes à angústia. Então, quando está feliz é quando você sabe manejar esses sentimentos. Do contrário, você é infeliz. Pareceu simples a explicação. Agora vamos então saber como é que aparece... Não digo pareceu simples, porque assim, se o sujeito é feliz porque ele sabe driblar, negociar ou se flexibilizar... Não, driblar não. Mas se flexibilizar e se adaptar a essas situações. E fazer esse reconhecimento, né, de que ele sofre e é triste e jamais ficará sem tristeza e sofrimento. Entendi. E a tristeza? A tristeza é inerente. Nós temos micro tristezas. Tristeza no dia a dia. Você conversa com um amigo, quer encontrar um amigo, mas não encontra. Então você tem como se fosse lapsos, né, de tristeza. Mas que passa, você fica triste e logo você passa. Você ficou de uma festa, mas não pôde ir, perdeu. Então você fica triste. Mas você lida com aquilo com muita facilidade. Agora, tem outras ocasiões que você não lida com essa facilidade. Que é, por exemplo, quando você perde um ente querido. Sim. Um filho, a esposa, alguém de sua família é cometido por uma doença grave. O que você quer? A tristeza tem que vir, só que ela vem muito mais intensa. E às vezes ela se instala, né? E você quer negar essa tristeza, aí está o fato. Quando você nega essa tristeza, superando, ele não podia ter morrido. Como não podia ter morrido? O morrer faz parte da vida. Então você tem que aceitar a morte, é muito difícil. Então ele nega a tristeza, ele nega uma realidade. O que acontece com uma pessoa que nega a tristeza, Hélio? Entra em depressão.
Aí sim sobrevém depressão, porque ela está dentro dela carregando a felicidade como paradisíaca. Se ela soubesse que nós estamos a tristeza, nós temos o sofrimento, mas não vivemos sem isso, ela lidaria melhor com essas coisas. Tanto que não se medica tristeza e nem depressão leve. Porque eu estou tirando a tristeza e o sofrimento, que é com isso que eu vou trabalhar junto com o paciente. É um trabalho, aliás, do próprio paciente. Por isso que luto, nós estamos falando de tristeza, vamos entrar no luto. O luto é uma tristeza que você quer superar. E a pessoa consegue, por exemplo, se ela está numa depressão leve, sem tomar medicação, fazendo análise? Consegue. Algumas podem conseguir. Outras talvez não queiram trabalhar tanto. Então vai muito da pessoa. Isso também. Aí pode ser medicada levemente, mas tem uma hora também de parar. Porque se você começa a medicar muito, a pessoa depois não quer mais trabalhar dor, quer ficar feliz, né? Não quer trabalhar o sofrimento dentro dela, o luto que ela está fazendo. Porque o luto é aquele trabalho que você faz para você novamente penetrar, né, se imbricar na sociedade, no trabalho, na vida. Voltar a uma vida cotidiana. Eu vou chamar o comercial, já já a gente volta. Não saia daí. O SICOM, Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista, promove, no dia 3 de maio, o curso Síndico Profissional. É destinado a todos que queiram exercer a função de síndico. O curso é apostilado. Informações 3326-3083. A Escola Santista de Astrologia promove, no dia 5 de maio, o curso O Ser, o Estar e o Sentir. Sol, Lua e o Ascendente. Ministrado por mim, George. No dia 7 de maio, Linguagem do Corpo e Leis Universais, com a escritora Cristina Cairo. Já no dia 10 de maio, curso de tarô. Também no dia 10 de maio, o curso de baralho cigano. E no dia 12 de maio, a excursão para o fenômeno do algodão. Informações 3284-9714. Voltamos ao segundo bloco, meu entrevistado, Dr. Hélio Ribeiro, psicanalista. Estamos falando de luto, tristeza e depressão. Lembrando que nós estamos gravando aqui no Jardim Botânico da Zona Noroeste, aqui de Santos. Agradeço à Prefeitura por ter cedido o espaço. Dr. Hélio, a gente estava falando no primeiro bloco a respeito de uma pessoa que está passando por uma leve depressão e ela pode ser medicada ou não. Se ela fizer análise, melhor ainda. Né? E no caso de uma pessoa que tem uma depressão mais intensa, mais grave, ela precisa sim consultar um psiquiatra, ter uma medicação, mas também fazer análise, não é isso? Sim. Então, minha pergunta é, o que leva uma pessoa a não conseguir sair desse quadro? Talvez seja difícil para responder isso. Né? Vai ser de acordo com a personalidade dela, das isso. características dela, né? E aí ela vai tomar algum medicamento ansiolítico, né, ou antidepressivo, e a gente faz uma avaliação. Se ela estiver melhorando, a gente manda parar a medicação, porque nós vamos trabalhar justamente com a angústia. Então, às vezes, você pode dizer que um paciente mais angustiado fique trabalhando como psicanalista sobre a doença dele. E outros que menos se angustiam vão embora, não suportam, porque você vai ter que mexer na angústia, porque você tem que aceitar que você tem, é inerente a você a sua angústia e seu sofrimento. E ninguém quer se angustiar. Há uma negação de coisas que estão inerentes ao seu corpo, não só biológico, como o libídico, né? Quer dizer, erótico. Então isso faz uma diferença, mas de toda maneira a gente vai sempre tentando diminuir. Agora, na melancolia, sim, a melancolia é uma psicose. Nós falamos até agora em neurose. A melancolia, ela é a psicótica
E antigamente chamava de PMD, que é a psicose maníaco-depressiva. Por quê? A depressão seria a melancolia e para o paciente se livrar dessa melancolia, ele passava a fazer a mania. Mania ele ficar aparentemente alegre, falador, risonho, brincar. Estado de êxtase. Tipo, um estado de graça. Pura. E ele tenta, mas ele não faz conexão social. A gente sente que ele está fora da sociedade, do social. Ele provoca as pessoas e tal, mas aparentemente ele está inserido no social, mas não está. Então, é medicado também. Então, essa passagem, às vezes, com remédio, essa passagem é feita quando o remédio faz o efeito na psicose, na mania, ele passa para depressão. E quando ele passa para depressão, o ego dele fica mais forte. Ele tenta, e aí ele faz o suicídio. Ele faz o suicídio. Ele não suporta essa depressão. Ele está na mania como defesa dessa depressão, dessa tristeza, dessa melancolia, que é esse um vazio. Para o melancólico é impossível existir. Ele quer terminar com a existência dele. Ele tem um ódio dentro dele. Ele se deprecia muito, porque às vezes ele fica com raiva daquela pessoa que morreu. Não devia morrer, porque deixou ele sozinho, deixou ele na depressão. Então quer responsabilizar o próprio morto. Isso é inconsciente. Então esse ódio se volta contra ele. Até hoje a gente tem que tomar muito cuidado, porque quando você dá um remédio para tirar a mania, ele entra em depressão. Quando você tira a depressão, tem que tomar cuidado para não entrar em mania. Então, se você tira uma defesa onde ele está se sentindo bem e ele entra numa depressão, ele toma conta novamente dessa realidade dele e suicida. E é muito complicado. Precisa sempre estar vigiado, assistido, né? Tem um acompanhante terapêutico, ele tem que estar internado, né? Até que ele saia disso. E ele pode sair disso e aí fica em tratamento no consultório. Né? Doutor Hélio, por que é tão difícil para o ser humano lidar com a perda, lidar com a morte? É difícil lidar com a morte porque você não tem experiência dela. Sim. E para ter experiência tem que morrer. Sim. Então todo mundo tem medo porque não tem, ela é real, ela não tem significado. Porque a pessoa fica com essa... Fica apegado. Fica apegado e todo mundo tem medo de morrer. Todos. Nós vamos falar mais sobre isso no segundo programa. Você topa fazer um segundo programa comigo aqui? Topo. É uma satisfação. Ótimo. Semana que vem tem a segunda parte do programa Luto, Tristeza e Melancolia. Não saiam daí. Seu condomínio é associado ao sindicato? Verifique lá no seu demonstrativo se você paga contribuições, porque é importantíssimo estar presente ao sindicato, contribuir com ele financeiramente para que nós possamos continuar oferecendo os melhores serviços dentro dessa área, civil, trabalhista, parte de ajudar você a resolver conflitos. E de brinde, você vai receber, associando ao sindicato, uma cópia do manual. Basta que compareça lá ao sindicato, você síndico, com a sua ata de assembleia, e fazendo a inscrição, sendo aprovada, você já leva o manual. Até lá! O programa Estilando de hoje está terminando. A mensagem final fica por conta do Dr. Hélio Ribeiro. A mensagem que eu podia dar, que eu acho a melhor mensagem, é que a gente assuma a nossa fraqueza, assuma nosso sofrimento, a nossa tristeza, porque se a gente tentar negar isso, a gente está se negando no viver. Isso é verdade. Ninguém controla nada,
Ninguém tem certeza de nada e não sabe o que vai acontecer. Não adianta controlar. Se tentar controlar, sofre. Muito obrigado, doutor Hélio. Uma ótima semana a todos. Sicom, a mão amiga no momento certo. Avenida Conselheiro Nebias 472, telefone 33263083, sicom.org.br.